Vamos lá, meninos, voltando para cá, então. Agora, prestem atenção nisso. Nós vamos começar a abordar algumas questões sobre a atuação prática do advogado durante a fase de inquérito policial. Mas antes, eu preciso que você tome cuidado para compreender efetivamente o que acontece no momento da instauração do inquérito, como o inquérito é instaurado, enfim. Então, questões teóricas, obviamente, não passam despercebidas da nossa necessidade prática. Então, nós podemos, num primeiro momento, nós não podemos confundir, nós temos que tomar cuidado com a distinção entre um puro e simples registro de ocorrência, uma verificação preliminar da informação ou verificação da procedência da informação, aquilo que chamam de VPI, e propriamente o inquérito policial. O fato de ter sido feito um registro em sede policial não significa necessariamente a existência de um inquérito. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na instauração do inquérito, nós sabemos que ela é regida pelo artigo 5º do Código de Processo Penal. Então, lá no artigo 5º está escrito que nas infrações de ação penal pública, e isso se refere às infrações de ação penal pública incondicionada, o inquérito poderá ser instaurado, veja, de ofício, né, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, a requerimento do ofendido, ou de quem tem a qualidade para representá-lo, por notícia de qualquer pessoa do povo, hipótese na qual o delegado deverá verificar a procedência da informação. E aí, nos crimes de ação penal privada, a requerimento da vítima. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, por representação da vítima. Fato é, gente, que de alguma forma a informação chega em sede policial. E quando a informação chega em sede policial, seja porque uma testemunha presenciou os fatos, informou o delegado, compareceu na delegacia e a ocorrência foi registrada, seja porque a própria vítima chegou em sede policial, registrou a ocorrência, enfim, veja, a pura e simples lavratura de um registro de ocorrência, veja, não caracteriza um inquérito. É muito comum que registros de ocorrência sejam lavrados e o inquérito não seja instaurado. Por quê? Porque naquele primeiro momento, a ocorrência ela é registrada de fatores os mais variados. Hoje, as delegacias, por exemplo, tentam evitar registros de ocorrência em razão de perda de documentos, né, em determinados aspectos que não envolvam possíveis condutas delituosas. Mas, de qualquer forma, num primeiro momento, como o próprio nome diz, o registro de ocorrência é apenas, veja, a formalização de que algo teria ocorrido. Então, isso não significa que necessariamente haja um fato a ser apurado, que esse fato configure um ilícito penal. Então, exemplo, uma pessoa chega na delegacia, dá a informação de que foi vítima ou possível vítima de um crime de furto ou de um crime de ameaça ou qualquer que seja ele, independentemente da natureza da ação penal, e aí veja, aquele registro é lavrado. O registro de ocorrência é, na verdade, um formulário padronizado, geralmente é pela chefia de polícia ou pela própria Secretaria de Segurança Pública, quando, obviamente, a Polícia Civil, a Polícia Federal estão vinculados à Secretaria de Segurança, ao Ministério da Justiça, no caso da Polícia Federal, né, isso e tal. Então, é um formulário padronizado a ser utilizado em todas as delegacias daquele estado. Vamos pegar a Polícia Civil como exemplo? E aí eu gosto de fazer uma analogia para que você entenda bem o que eu estou tentando te mostrar. Vamos imaginar que você chegasse num hospital público, na emergência de um hospital público para ser atendido. E aí eu pergunto a você, quem é a pessoa que recebe e faz a triagem, faz aquele primeiro contato com as pessoas que chegam numa emergência do hospital público para serem atendidas? Veja só, você acha mesmo que o hospital público tem como disponibilizar para ficar ali naquele primeiro atendimento na porta, veja, um enfermeiro? Não, porque eu preciso do enfermeiro lá dentro, não é verdade? Exercendo as atividades de enfermagem, para as quais ele foi, obviamente, habilitado, etc. Então, reparem, aquela pessoa que ali está na porta do hospital público, recebendo o público, etc. e tal, e fazendo as primeiras anotações sobre o que ocorre, provavelmente
não é o enfermeiro e tampouco o auxiliar de enfermagem, que também estará lá dentro, dando, obviamente, exercendo as suas atividades, que são as atividades necessárias dentro da enfermaria, dentro da emergência, dentro do hospital, não é isso? Então, reparem, a pessoa que ali está, para fazer esse recebimento inicial, provavelmente é um auxiliar de serviços gerais, etc. Isso no hospital público, ok? Então, um auxiliar de serviços gerais, mas alguém que consiga ler, escrever, etc. E pegam essa pessoa, colocam ela ali e vamos imaginar que eu desse a este indivíduo uma folha em branco para que ele anotasse, veja, aquilo que fosse importante da pessoa que chega no hospital numa situação de emergência. Veja, ele iria saber o que anotar? Lógico que não é verdade? Da mesma forma, é preciso, para fins até mesmo de estatística, lembrando que essa estatística, na questão hospitalar, na questão de saúde pública, ela será importante lá na frente para determinar até mesmo, veja, a distribuição de medicamentos, não é isso? A distribuição do pessoal dentro dos hospitais, ou seja, dos diversos médicos, dos diversos profissionais de saúde dentro dos hospitais ou dentre os hospitais daquela região. Veja, então é importante que exista uma padronização daquilo que vai ser anotado pela pessoa que faz o atendimento de frente, o atendimento, o primeiro atendimento. E isso também, essas anotações, elas serão importantes depois, num segundo momento, por parte do auxiliar de enfermagem, por parte do enfermeiro, por parte do médico, que vai lá dentro realizar a triagem, não é isso, dos pacientes para os setores específicos. Então, o que acontece? A Secretaria de Saúde, ela elabora um formulário padronizado que atenda às expectativas gerais do atendimento e que permita depois uma posterior triagem, certo? E distribui esse mesmo formulário em todos os hospitais daquela região. Então, basicamente, o raciocínio é o mesmo em relação à delegacia de polícia. Veja, para fins até mesmo de que se possa avaliar o tipo de ocorrência mais comum em determinada localidade, eu preciso de uma padronização do sistema de ocorrências. E daí existe exatamente um boletim ou um registro de ocorrência padronizado, geralmente por estado, certo? Isso partindo da premissa da Polícia Civil. E esses boletins ou registro de ocorrência, geralmente a gente usa a nomenclatura boletim de ocorrência para a Polícia Militar, registro de ocorrência para a Polícia Civil. Então, ele é padronizado. Ali, o que, que você tem? Você tem, veja, a indicação, o espaço físico para que se coloque o nome da pessoa que traz a informação até a delegacia, certo? A indicação de quem é a possível vítima, a indicação de quem seriam as testemunhas, certo? A indicação de quem seria o possível agente delituoso, né? Caso, obviamente, já se conheça do agente delituoso. Veja, e um espaço para uma narrativa fática, certo? Uma breve narrativa bem concisa. Naquele primeiro momento, gente, aquilo é apenas um formulário padronizado. Lógico que esse registro de ocorrência, ele pode configurar lá na frente a representação da vítima, se for uma infração de ação penal pública condicionada, o requerimento da vítima, se for um crime de ação penal privada, ou até mesmo um crime de ação penal pública incondicionada. É possível a instauração de inquérito em razão do requerimento da vítima. Tudo vai depender de se a pessoa que traz a informação do fato é a mesma pessoa enquadrada enquanto vítima naquele mesmo formulário e se ela é a pessoa que assina o formulário ou não. Então, veja, o registro de ocorrência pode se transformar na representação da vítima, no requerimento da vítima, na notícia de qualquer pessoa do povo, porque nós temos que nos lembrar que o inquérito ele é todo escrito. Às vezes, a informação do crime chega verbalmente em sede policial, mas terá que ser reduzida a termo. E essa redução a termo, nesse primeiro momento, é feita através do registro de ocorrência. Então, foi feito o registro de ocorrência. Significa que vai ter inquérito? Não, ok? Porque caberá ao delegado depois avaliar, não é isso? Analisando esse registro de ocorrência, se realmente existe a chance de que aquilo ali tenha fundamento em relação à prática de uma conduta delituosa. Ou seja, é possível que tenha ocorrido um ilícito penal?
Reparem que a dúvida sobre a existência de um fato possivelmente delituoso já justifica a instauração do inquérito. Eu não tenho que ter certeza sobre a ocorrência de um crime. Basta que exista a suspeita de que um crime ocorreu para que seja justificada a instauração de um inquérito policial. Então, vejam, foi registrada a ocorrência hoje. Significa que hoje está instaurado inquérito? Não. Significa que hoje foi registrada a ocorrência, pura e simplesmente isso. Depois, o delegado vai avaliar o caso e aí sim, entendendo que é necessária a investigação daquele fato, ele vai então baixar uma portaria instaurando um inquérito policial, ou seja, oficializando a instauração do procedimento de investigação. Ok? Muitas vezes se faz necessária aquela que nós chamamos de VPI. O que é a VPI? Em alguns estados você vai encontrar esse nome, em outros estados você não vai encontrar esse nome. Veja, a VPI, ela surge do parágrafo 3º do artigo 5º. Então, o artigo 5º diz lá, olha, o inquérito poderá ser instaurado por informação de qualquer pessoa do povo, ou seja, alguém que não seja a vítima, certo? Pode ser uma testemunha, pode ser alguém que soube dos fatos, enfim. Então, o inquérito pode ser instaurado em razão da informação de qualquer pessoa do povo, hipótese na qual a autoridade policial deverá verificar a procedência da informação. Então, vamos lá, vamos pegar rapidamente essa ideia. Veja, o que seria verificar a procedência da informação? O Código de Processo Penal é de 1941. Vamos concordar que em 1941 não havia grande atividade, não é isso, delituosa, a ser investigada com a mesma, veja, quantidade que você encontra hoje, né? Então, em 1941, ocorria um ou outro crime. E aí, o que se esperava realmente da autoridade policial é que, chegando a informação de que um possível crime teria ocorrido, que ela levantasse o rabinho da cadeira, fosse para o local dos fatos e apurasse e imediatamente instaurasse o inquérito. Só que a nossa realidade hoje é outra, não é verdade? Veja quantas informações de possíveis crimes chegam em sede policial diariamente. Será que realmente dá para que as equipes policiais levantem agora, se dividam, sigam para os possíveis locais e façam a verificação da procedência da informação, que num primeiro momento pareceria ser imediata? Não. Então, na maioria dos casos, veja, registrada a ocorrência, é instaurado um pequeno procedimento que vai buscar, obviamente, intimar determinadas pessoas para que elas venham até a delegacia para prestar o seu depoimento, etc. E dali, então, o delegado vai avaliar se é caso ou não de instaurar o inquérito policial. As VPIs, elas não podem ser muito longas, elas têm que ser relativamente curtas. É apenas o prazo para que realmente se busque uma ou outra informação concreta a respeito daquele fato que supostamente configuraria um crime. Veja, o fato de uma pessoa chegar na delegacia e informar que um crime foi praticado não significa necessariamente que ele ocorreu. Veja, e dar margem à instauração de um procedimento criminal por um fato que sabe ser falso, veja, caracteriza o crime de denunciação caluniosa. É preciso que se conheça, que se saiba identificar quem é o agente responsável pela denunciação caluniosa, caso depois se verifique que toda aquela informação era falsa. Exatamente por isso, hoje, veja, a jurisprudência é bem clara. Não é possível instaurar inquérito policial com base exclusivamente em denúncias anônimas. É certo que a maioria da população tem medo de ir até a delegacia e informar que o crime ocorreu. Veja, mas exatamente por isso existe a necessidade de verificação da procedência da informação. Veja, então, muitas vezes a denúncia anônima é apresentada em sede policial. Muitas vezes a informação chega até a delegacia através, por exemplo, de uma notícia apócrifa, que é uma notícia sem assinatura. O indivíduo vai lá, olha só, no computador, redige, não é isso? Aquela informação de crime, não assina, não indica sua qualificação e encaminha isso até sede policial. Veja, essa é uma denúncia apócrifa, sem assinatura, sem a identificação de quem seria o responsável por aquela informação. E aí, numa situação como essa, veja, não é impossível a instauração do inquérito.
A questão é que o inquérito somente poderá ser instaurado depois que determinadas cautelas houverem sido satisfeitas. Mas o mesmo vai ocorrer, veja, quando uma pessoa qualquer que não seja a vítima chega na delegacia e informa da possível prática de um delito. É lógico que o delegado vai verificar a procedência da informação antes de instaurar aquele inquérito. Agora, se ele, com base em uma denúncia anônima, sai instaurando um inquérito policial, aquele inquérito configura um constrangimento ilegal passível de ser trancado através de um habeas corpus. Não se esqueça disso. Então, reparem, o que é registro de ocorrência? É um formulário preenchido no seu primeiro contato na delegacia. O registro de ocorrência pode fazer as vezes da representação? Pode, até porque a representação não tem rigor formal, certo? Ah, peraí, o fato de haver o registro de ocorrência significa que vai haver um inquérito? Não. Mas provavelmente, em razão desse registro de ocorrência, vai ocorrer uma VPI. O que é a VPI? Uma verificação da procedência da informação ou uma verificação preliminar de inquérito. Ana, a VPI é um procedimento pré-processual? Não. A VPI é apenas, gente, a verificação da procedência da informação. O que não é possível é ficar arrastando a VPI eternamente. Você vai, na sua vida profissional, com certeza se deparar com situações como essas. Vejam, às vezes você verifica o seguinte, que um registro de ocorrência foi lavrado, certo? Uma VPI foi instaurada e essa VPI está rolando meses. Gente, provavelmente, se essa VPI está rolando meses, estão, na verdade, tentando retardar a instauração do inquérito policial. VPIs não sofrem controle externo por parte do Ministério Público. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve uma tentativa da Assembleia Legislativa, incentivada pela Polícia Civil, à época, né, de criar uma lei estadual regulamentando a VPI e o controle sobre as VPIs existentes por parte do MP. Hipótese número 1 a ser questionada. Veja, lei estadual não pode versar sobre matéria penal e processual penal. Então, jamais seria possível que uma lei estadual criasse um procedimento de investigação, ainda que nos moldes de uma VPI pura e simples. Então, essa é a primeira coisa, certo? Então, lógico que essa lei, se surgisse, acabaria sendo declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, se não fosse declarada inconstitucional de forma incidental, ok? Hipótese número 2. Será que eu tenho realmente necessidade de criar uma regulamentação para um procedimento pré-processual? Veja, porque eu não posso permitir que as VPIs fiquem enrolando. A VPI é um procedimento rápido. É basicamente isso. Alguém deu informação de que um crime aconteceu? Antes do delegado instaurar inquérito, vamos ouvir uma ou duas pessoas e, muito bem, vamos marcar o depoimento dessas pessoas em sede policial, vamos ouvi-las, veja, realmente existe a chance do crime ter ocorrido? Veja, existe algum vestígio da infração? Existe, enfim, muito bem, nesse caso, instaura-se o inquérito policial. Lógico que eu não estou me referindo a situações nas quais o delegado não tem alternativa e tem que instaurar inquérito. Então, eu vou te dar um exemplo. Lavrou auto de prisão em flagrante, cognição coercitiva. Então, necessariamente, lavrou o auto de prisão em flagrante, o próprio auto de prisão em flagrante instaura o inquérito policial. Não existe um auto de prisão em flagrante sem um inquérito. Ficou claro? E se existe, tem alguma coisa errada. Entendido? Então, não existe um auto de prisão em flagrante sem um inquérito policial. É automático. Lavrou o auto de prisão em flagrante, o inquérito estará instaurado. Ok? Veja, da mesma forma, imagine que o delegado, a própria polícia se depare com um cadáver num determinado local. Veja, numa situação como essa, havendo indícios de que realmente aquela morte pode ser objeto, ou seja, decorrente da prática de um crime, veja, o delegado vai sim proceder à instauração do inquérito. Ele vai baixar uma portaria de imediato, instaurar o inquérito policial. E se ele não faz isso, ele prevarica. Então, tecnicamente, veja, ele tem uma certa discricionariedade na instauração do inquérito, mas essa discricionariedade margeia a prevaricação.
Então, vejam, quando uma VPI se arrasta por muito tempo, veja, tem alguma coisa tentando segurar a instauração desse inquérito policial. Isso não é bom e a gente deve tomar cuidado, porque durante a VPI não há controle externo, não há, veja, que se questionar ou garantir as prerrogativas do advogado, etc. Tem que ser garantidas? Tem. O advogado tem que querer ver a VPI? Sim. Ele tem que ter acesso a essa verificação da procedência de informação? Sim. Ele tem os mesmos direitos que no inquérito policial? Com certeza. No entanto, a VPI, ela como não sofre o controle, é mais fácil de ser mascarada. Ficou claro? Então, isso para o bem, quando eu digo para o bem, não é esquece o para o bem, mas assim, isso tanto em favor do próprio suspeito ou em favor da própria vítima. Acaba que isso dá margem a critérios relacionados à corrupção. Então, a gente precisa tentar evitar as VPIs longas. As VPIs são procedimentos rápidos, apenas de apuração inicial, para que se instaure ou não aquele inquérito policial. Ficou claro? Entendido? Muito bem. Então, o que eu pretendo é que realmente exista o inquérito policial. Então, ocorreu o registro de ocorrência, o registro de ocorrência não significa necessariamente que vai haver um inquérito, o fato de ter sido instaurada uma VPI não significa necessariamente que vai haver um inquérito, a VPI pode dar em nada, pode não trazer nenhuma informação concreta de crime, veja, se verificar que aquilo, na verdade, era uma informação que ou para atrapalhar a polícia, ou para tentar prejudicar alguém, ou simplesmente uma informação sem fundamento. Então, numa situação como essa, a VPI simplesmente não vai dar margem à instauração da apuração oficial, que é o inquérito policial. Muito bem, agora, uma vez instaurado o inquérito, nós temos que nos lembrar que, embora o inquérito seja inquisitivo ou inquisitório, isso significa dizer que o inquérito não tem ampla defesa nem contraditório. Isso não significa que durante o inquérito não exista a possibilidade de defesa. Nós não podemos confundir ampla defesa com defesa. Todas as pessoas têm direito de serem assistidas por um advogado para todos os atos da sua vida civil, inclusive, veja, durante o inquérito policial. Então, veja, pode estar acompanhado por advogado durante o inquérito a própria vítima, o suspeito, esteja ele indiciado ou não. Veja, as testemunhas podem estar acompanhadas por um advogado. Então, nós não temos dúvida sobre a possibilidade de defesa na fase de inquérito. Defesa na fase de inquérito é perfeitamente possível e extremamente útil e importante. Ficou claro? Agora, isso não se confunde com ampla defesa. Então, vamos tentar diferenciar as duas situações. Vamos imaginar que, eu já mencionei isso nos blocos anteriores, mas vamos imaginar que o advogado tome conhecimento, seja através do seu cliente, seja através de outros mecanismos, da existência de uma testemunha que seria uma testemunha importante de ser ouvida, que traria um depoimento que fosse em prol do seu cliente, etc. Então, você sabe da existência dessa testemunha. Você pode requerer ao delegado que essa testemunha seja ouvida? É evidente que sim. Então, você pode peticionar nesse inquérito policial? Lógico que sim. Agora, caberá ao delegado de polícia avaliar se o depoimento desta testemunha é possível, necessário e útil neste momento da investigação. Caso o delegado de polícia entenda pela necessidade e utilidade de colher o depoimento dessa testemunha, durante a fase de inquérito, ele vai marcar dia e hora, intimar a testemunha a comparecer em sede policial, mas não vai avisar o advogado. Mas, Ana, o Estatuto da OAB hoje diz que o advogado pode participar dos depoimentos. Não, olha para cá, do depoimento do cliente dele. Vamos parar, lógico que seria o ideal, todos nós adoraríamos que fosse possível ao advogado acompanhar o depoimento de todas as pessoas que prestam depoimento em sede policial. Seria lindo, mas cai na real, isso ainda não existe. Quando o Estatuto da OAB garante que o advogado acompanhe os depoimentos prestados em sede policial, é o depoimento do cliente dele. Se ele é o advogado da testemunha, ele pode acompanhar o seu cliente testemunha durante o depoimento. E durante esse depoimento poderá, inclusive, formular quesitos, ou seja, fazer perguntas.
certo? Para que elas fiquem constando no termo de depoimento que for lavrado. Agora, se o cliente dele é o indiciado, ele vai estar presente no depoimento do cliente dele. O delegado não tem ou não precisa chamar o advogado ou convocar o advogado para todos os depoimentos que são colhidos durante a fase policial, porque no inquérito não tem ampla defesa. É diferente de um processo. Repare, durante o processo, aí sim, veja, se eu, advogada do acusado, arrolo determinadas testemunhas, sejam as testemunhas por mim arroladas, sejam as testemunhas arroladas pela parte contrária, veja, eu terei que ser intimada para comparecer em todos os depoimentos e deles participar, sob pena de cerceamento de defesa, porque durante o processo tem ampla defesa. Ficou claro? Então, veja, durante a fase de inquérito existe defesa. Isso não se confunde com ampla defesa. Ana, mas essa defesa na fase de inquérito, ela está limitada a quê? Bom, então a primeira grande questão aqui é o que pode fazer o advogado durante o inquérito policial. Então, a primeira coisa, eu tenho o direito de acessar o inquérito policial? Eu tenho o direito de acompanhar o inquérito policial? Por óbvio que sim. E isso é garantido na súmula vinculante de número 14. E hoje, não apenas na súmula vinculante 14, aliás, hoje não, antes já estava. O que ocorreu de modificação do Estatuto da OAB em relação ao artigo 7º, inciso 14, foi que deixou de ser apenas inquérito para procedimentos de investigação. Certo? Então, preste atenção para você entender isso. Então, diz a súmula vinculante, é direito do defensor. Ana, defensor, mas tem defesa no inquérito? Defesa pode ter, não tem ampla defesa. Então, é direito do defensor no interesse do representado. Ana, por que não está escrito do indiciado? Por que não está escrito do suspeito? Porque, veja, é direito do advogado, é isso que está escrito aqui. Veja, no interesse do seu cliente, da pessoa que ele representa. E, novamente, esta pessoa pode ser a vítima, o suspeito, esteja ele indiciado ou não, ou até mesmo as testemunhas. Então, eu vou dar um exemplo. Chega no meu escritório uma determinada pessoa com uma intimação que recebeu da delegacia. E aí, essa intimação convoca a pessoa para depor na qualidade de testemunha. A pessoa está assustada porque ela tem que ir até a delegacia e ela não quer ir sozinha. Ela quer contratar os meus serviços para acompanhá-la durante aquele depoimento. Veja, e aí pode acontecer, imaginem essa hipótese, e já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa está intimada para depor hoje, à tarde. E ela foi ao meu escritório hoje pela manhã. Entenderam? Ou ela foi ao meu escritório hoje e o depoimento está marcado para amanhã. Isso é muito comum. Veja, numa situação como essa, eu tenho que procurar saber, até para resguardar os direitos do meu cliente, porque muitas vezes ela é intimada, isso é uma coisa para a qual você tem que ter muita atenção. Às vezes a pessoa é intimada como testemunha, mas na verdade ela é o suspeito. E eu preciso tomar conhecimento do que, eu preciso ter um prognóstico, assim, eu tenho que ter uma projeção do que possivelmente vai acontecer na delegacia antes do depoimento. Se ela chegou lá hoje, no meu escritório, com essa intimação, para ser ouvida hoje à tarde, não vai dar para eu fazer isso. Se ela foi intimada hoje, entenderam ou não? Para ir amanhã, e eu estou sabendo disso hoje, e amanhã é o depoimento, mas eu não tenho como ir à delegacia agora, é simples, eu vou pedir o adiamento do depoimento daquela testemunha. Ana, então eu posso pedir que um depoimento em sede policial seja adiado? Perfeitamente. E como é que eu peço isso? Ah, olha só, deixa eu te explicar. Pode ser através de uma petição, pode ser através de um telefonema, pode ser através de fax, pode ser através de sinal de fumaça. Veja só, o importante é que você tem que dar um jeito de atrasar esse depoimento para que você possa, antes da data designada para o depoimento, ou antes da colheita desse depoimento, para que você possa comparecer na delegacia, ter acesso aos autos de inquérito policial, examinar os documentos ali existentes e verificar, obviamente, o que vai acontecer no dia que o seu cliente for depor. Entenderam? Então, veja, não há óbice
em que você peça adiamento do depoimento à delegacia. Isso não vai necessariamente acarretar na prisão do seu cliente, porque ele não fugiu, né? Você apenas está pedindo que o depoimento dele seja adiado para que você possa tomar conhecimento dos fatos, certo? E estar presente durante o depoimento. É uma prerrogativa sua acompanhar o depoimento do seu cliente, seja ele o indiciado, a testemunha ou a vítima. Ficou bem claro? Entendido, gente? Certo? Mas a intimação veio e o meu cliente é desesperado, o meu cliente, ele acha que vai ser preso, o meu cliente, enfim, e esse meu cliente está me desesperando também, porque ele acha que aquela intimação veio escrito que ele tem que comparecer sob pena de condução coercitiva e não sei o que, não sei o que. Gente, olha só, é sua função acalmar o cliente e mostrar a ele com a segurança necessária de que não haverá qualquer óbice ou qualquer impedimento num pedido de adiamento. Então, dentre as funções importantes de um advogado, está exatamente de passar a confiança necessária ao cliente, seja durante a contratação, seja durante a primeira entrevista para explicação do ocorrido, enfim, do prognóstico e até mesmo avaliar, não é, junto com ele, quais são as possíveis consequências do ato por ele praticado, etc. Não importa em que situação ele se encontra, se ele é o indiciado, se ele é a vítima, indiciado, que eu digo suspeito, porque ele pode não ter sido indiciado ainda. Então, se ele é o suspeito, se ele é a vítima, se ele é a testemunha. É sua função passar para ele segurança e tranquilidade. Entendido? Então, você tem que se controlar também para fazer isso. E isso, obviamente, vai depender um pouquinho de prática, mas vai depender principalmente de um jogo de cintura que você tem que aprender a ter, ok? Então, voltando para cá. Então, o que você precisa? Você precisa lembrar que você não está aqui exercendo ampla defesa, mas você estará exercendo defesa dos interesses da pessoa que você representa, certo? Então, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório. Essa é uma outra demonstração de que não há ampla defesa na fase de inquérito. Reparem, durante um processo, o juiz tem que me avisar o que ele vai fazer, né? Então, ele vai marcar uma audiência, ele vai ouvir a pessoa A, a pessoa B, certo? Então, ele vai, imaginem que você tem aí, olha para cá, um juiz que tenha decidido fazer uma inspeção judicial, é uma prova inominada, o Código de Processo Penal não prevê a inspeção judicial, mas ela é possível. Então, o juiz decidiu fazer uma inspeção judicial, ele vai ter que avisar, não é? O advogado. Agora, durante a fase de inquérito, não, porque durante a fase de inquérito não há ampla defesa, novamente, certo? Então, pode acontecer, por exemplo, do delegado de polícia, veja uma hipótese, tá? Eu tive um caso assim, o delegado estava lá investigando o crime, e aí uma das pessoas envolvidas no delito era uma pessoa que tinha tido um derrame, eu não lembro se era um derrame ou um AVC, enfim, mas que ela não se locomovia, ela ficava deitada na cama. E aí ela foi convocada para depor e ela não pôde comparecer, é lógico que isso foi avisado durante, eu não era advogada dessa pessoa, era advogada de um outro indiciado, e aí veja, essa pessoa não podia comparecer na data designada no depoimento por um motivo simples, ela não andava, ela ficava deitada numa cama, enfim. E aí o delegado simplesmente resolveu, ela não vem aqui, eu vou na casa dela, né? E apareceu lá. O juiz não poderia fazer isso. Ficou claro? Teria que avisar o advogado para estar presente. Porque a diferença é exatamente quando é ampla defesa, quando é apenas a assistência de um advogado. Ou seja, o exercício da defesa dos interesses, das garantias daquele indivíduo, mas sem que a ampla defesa esteja necessariamente sendo exercida. Ok? Então, eu preciso que você entenda que o delegado, o advogado, ele tem acesso ao que o delegado já fez, mas ele não tem acesso ao que o delegado vai fazer. Ele não tem acesso ao que o delegado está fazendo. Mas acessar os autos de inquérito é fundamental. Ana, e eu preciso de uma procuração para acessar os autos de inquérito? Vejam, se você teve contato com aquela pessoa anteriormente, né, se você já tem a possibilidade de pegar uma procuração para
de posse dessa procuração, pedir vista desses autos de inquérito, que deverão ser na própria delegacia, não permitirão que você tire o inquérito da delegacia. Diferente de um processo em que você faz carga e leva para o seu escritório, veja, nem todos, mas muitos deles, a grande maioria sim, quando são processos com vários réus, geralmente não permitem que você faça carga, porque os autos têm que estar em cartório para que os vários advogados possam consultá-lo. Mas, veja, quando é um processo de um único réu, geralmente permitem que você, quando está com prazo aberto, etc., que você faça carga desse processo para trabalhar no seu escritório, né, etc., para tirar cópia, etc. e tal. Na delegacia isso não vai ser possível. Não vão permitir que você retire os autos de inquérito da delegacia. Isso não vai acontecer. Ficou claro? Então, os autos de inquérito ficarão na delegacia. E você tem que contar também com a possibilidade de não haver uma máquina de xerox para tirar cópia do inquérito na delegacia. E é exatamente por isso que hoje o Estatuto da OAB garante que você faça as cópias, inclusive através de outros meios que não a xerocópia tradicional, como, por exemplo, o scanner, que hoje em dia também pode ser utilizado no celular. Né? Então, existe inclusive um aplicativo muito bom que eu vou indicar que vocês usem. Maravilhoso esse aplicativo, viu? Chama Can Scanner. Eu vou mostrar aqui para vocês. Veja só, o Can Scanner é essezinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Muito bom, né? Excelente para fazer cópia do que você precisar em termos de PDF. Então, ele faz as cópias e você vai poder utilizar essas cópias depois para qualquer tipo de documentação, certo? Inclusive fazendo, ampliando, utilizando as imagens, etc. Então, é importante que você se lembre de que, enquanto advogado, você tem o direito de acessar o que já está documentado no inquérito policial. Mas, Ana, a súmula vinculante 14, ela diz o seguinte: já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Por que a súmula vinculante 14 fala de procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária? E tudo isso aqui, ó, procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, tudo isso significa inquérito policial. Mas o Estatuto da OAB, quando vai tratar disso, lá no artigo 7º, diz: são direitos do advogado, e aí está no inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que concluídos da autoridade. Por que aqui ficou mais genérico? O que aconteceu foi o seguinte: a súmula vinculante 14 ela foi elaborada pelo Supremo Tribunal Federal quando se pensava na figura do inquérito policial. Mas, depois, o Supremo entendeu pela possibilidade de investigação direta por parte do MP. E aí atribuiu, ao definir a possibilidade da investigação direta, que as mesmas garantias do indiciado, as mesmas prerrogativas do advogado, inclusive da súmula vinculante 14, fossem garantidas durante o procedimento de investigação criminal, que é o PIC lá do MP. Veja, e aí, então, o Estatuto da OAB achou que era interessante, quer dizer, o legislador achou interessante alterar o Estatuto da OAB para fazer constar procedimento de investigação, o que, novamente, significa qualquer procedimento de investigação criminal, seja ele o inquérito policial militar, a CPI, o procedimento de investigação direta do MP, não importa. Então, o advogado tem e vai fazer uso da súmula vinculante 14 em todas essas situações. Ana, por que a súmula vinculante 14 surgiu? Porque já não existia o inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB? Sim. Mas a súmula vinculante 14 surgiu em função, principalmente, da interceptação telefônica. E aí, veja, no próximo módulo não, esse nosso módulo tem mais de uma aulinha, certo? Então, nós temos essas partes todas referentes a essa primeira parte da aula e vamos continuar na próxima. E aí, veja, na nosso próximo módulo, na próxima aulinha, todas as aulas são aulas curtas, nossa próxima parte, digamos assim, dentro desse mesmo módulo, nós vamos explicar a você essa questão relacionada à interceptação telefônica. E eu vou te mostrar o seguinte, que mesmo depois do surgimento da súmula vinculante 14, eu já precisei impetrar mandados de segurança para me garantir a vista dos autos de inquérito. E aí eu vou explicar o porquê, quando isso acontece e o que você deve fazer numa situação como essa, embora eu já tenha acabado de responder. Olha o mandado de segurança aí
na nossa linha de frente, certo? Então, a gente volta na próxima parte desse nosso módulo de número 3. Veja, nós temos ainda muita coisa para tratar. Esse é um dos módulos maiores, porque realmente a fase de investigação é das mais importantes e é uma fase que vai demandar do advogado muito mais jogo de cintura do que nos outros momentos processuais, ok? Lembrando que, infelizmente, embora o nosso sistema seja acusatório, muitos juízes ainda utilizam o inquérito como grande parte da formação do seu convencimento, apesar do que estabelece a lei em sentido contrário. Então, a gente tem que fazer desse inquérito, tem que fazer dessa fase pré-processual a mais importante, mais importante não seria, mas assim, a mais completa possível, ok? Então, a gente volta já já na próxima parte, não necessariamente seguida a essa, certo? Talvez liberada para você um pouquinho depois. Até lá.